Pois é, pessoal, mais um aninho fechando, época natalina e tal. Para quem acompanha a gente faz pouco tempo, ou nem tão pouco tempo assim, menos de 2 anos pelo menos, não deve saber que eu, e o Mr. Way também, eu não tenho certeza em relação ao Rogerão, mas certamente nós dois aqui não somos muito chegados nessa época de fim de ano não, tá? Eu vou ficar falando sobre isso porque essas coisas acabam virando jogo de futebol. Ah, eu não gosto porque, gosto, não gosto. Então assim, é uma coisa meio nossa aqui. Enfim, tem muita gente, e eu acredito que a grande maioria gosta, o que é ótimo, e alguns poucos aí, chatões aí que nem nós não gostamos. Mas isso não quer dizer que isso tenha que ser, tanto pra gente, inclusive, uma data ruim, não mesmo. Uma das coisas mais idiotas que a gente tem visto, e muito mais nas redes sociais do que no campo humano verdadeiro, é de gente com problemas de festa de fim de ano. Ah, eu não vou na festa, ou eu não gosto de ir na festa X, porque lá tem o lulista, ou não sei o que lá, do Bolsonaro. De verdade, gente, isso é bobagem. Aliás, é antítese do espírito natalino, né? Que já está sendo atacado aí de tantas formas diferentes, que se a gente entrar nessa, vai dar mais munição para quem tem gana de destruir esse período tão importante para tantas pessoas. É o mesmo que eu aqui, que não gosto, ficar se anunciando o tempo todo que eu não gosto. Para quê? Para tentar tirar o gosto dos outros? Que ganho que eu tenho com isso? Cara, que todo mundo seja feliz com o que fala no coração, não é assim? Ainda mais no Natal, que tem um sentido aí tão nobre e tão positivo. Então, não, eu quero conversar com vocês sobre essa data e mostrar que tudo pode ser melhor se a gente tiver com o coração aberto para o que há de positivo. Olha a Lana aqui balançando as orelhas. Apesar de tudo que anda acontecendo de mal por aí, tá? E assim, é um momento positivo. A gente tem que aproveitar isso. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Por que seu Natal pode ser bom? Nada a ver com nada, mas eu me lembrei que aí faz uns 10 anos, mais ou menos, eu fui passar o fim de ano no Rio de Janeiro, na casa de um amigo. Eu tava no auge aí do meu peso, tava uns 12 quilos a mais que hoje, barrigão, branquelão total, tipo bronze palmito. E eu fui pra praia de boné e de short vermelho. Barba branca, né, pra completar. Aí eu botei o pé na praia e o menino achou que eu era o Papai Noel. Pois é, depois vocês me perguntam por que eu gosto do Natal. Mas nada a ver, bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 103, um episódio aí especial de Natal, 2 em 1. E, ai que fofo, né? Seu Saindo da Bolha falando de Natal, muito bom. A gente queria abordar pelo menos 2 questões referentes ao Natal aqui. Uma é o trabalho que se faz para desconstruir a data, e outra porque que os conflitos natalinos são uma enorme bobagem. Mas aí a gente lembrou que tem um programa, tem um episódio inteiro sobre isso lá atrás, que é sobre essa questão de desconstrução do Natal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai republicar tanto aqui no podcast, em áudio, porque tem muita gente que não ouviu, tenho certeza, tem 2 anos aí, como a gente falou, pelo menos, e também vai colocar no YouTube, porque ele não foi por lá. O canal do YouTube é bem mais novo do que esse episódio. Aliás, ouvindo esse episódio antigo, dá para ver uma coisa claramente, como eu tenho que me segurar mais por estar no YouTube, tá? Rapaz, você ouve lá, vocês vão ver a diferença clara, digamos assim, no meu linguajar. Nossa, é uma diferença brutal. Então nesse aqui nós vamos nós vamos focar na ideia do Natal em si, como as pessoas andam reagindo a essa data tão importante dentro das questões sociais, e porque esse assunto de certa forma é uma transposição de alguns pontos que a gente discute aqui com alguma frequência, mas é uma transposição do universo virtual para o ambiente real. Antes de continuar, vamos fazer então o nosso jabacito, certo? Vamos ver se a gente acerta hoje. A gente pede para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict e no Apple Podcasts. Pede também para seguir a gente, por favor, aqui no canal do YouTube, dá um like no episódio, clica no sininho para ser notificado. Olha, até que fui bem hoje, tá?
E segue a gente, clica lá no botão subscribe ou seguir. Aí já errei, pronto, aí não tinha jeito. Pede também para dar um share nas redes sociais, porque obviamente os caras escondem a gente bonito. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast de cabeça direita limpinho supimpa que detesta, abomina o politicamente correto e ainda mais no Natal. Pede também, finalmente, para anotar aí o nosso endereço no canal do Telegram. Anota aí, por favor. bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. E por fim lembrar, poxa, estamos no Natal, estamos todos com espírito generoso, dá uma pontada ali pro QR Code que a gente deixa na entrada dos nossos episódios com o Pix da Silicast, onde vocês podem contribuir com a gente, tá? Fazer a nossa caixinha natalina, é super legal. Para quem tiver dificuldade aí, não puder como apontar, porque está ouvindo eventualmente o episódio pelo celular, a gente também deixa o Pix que é o CNPJ da Silicast, para vocês fazerem a contribuição de vocês através do código direto, tá bom? É isso aí. Jabá feito, já pedi din-din, lembrando que pingado não é seco, vida que segue. Esqueça as diferenças, elas são falsas. Ter raiva de uma pessoa por diferenças políticas é complicado. Eu não sei se é porque a gente aqui pegou com muita força e por muito tempo o mundo sem nenhuma conectividade. Aqui eu estou falando de pessoas mais da nossa idade aqui, do nosso grupo, tá? Durante, 30 anos da nossa vida não tinha internet, não tinha nada. A grande invenção do momento era o fax, né? Aí chegaram as placas de modem e a gente conseguia fazer fax pelo computador, uma coisa maluca. Mais internet sem pensar, depois foi chegando devagarzinho por e-mail. Então deixa eu explicar. Desde que o homem é homem e mulher é mulher, porque eu não estou a fim de arranjar encrenca aqui, a gente vive em um padrão de relacionamentos pessoais relativamente parecido. Nós estamos falando de 2.000, 3.000 anos, tá? Em primeiros grupos, e esses grupos de pessoas eram nômades ou não, depois em comunidades maiores, em cidades, tá? De uma forma ou de outra, uma coisa tinha em comum. O fato de você morar numa grande cidade, inclusive, não significava que você tinha relacionamento com trocentas pessoas só porque você estava no núcleo urbano, muito pelo contrário. Mas no fundo era o mesmo que sempre acontecia desde lá na antiguidade. Você via os seus familiares, você tinha relacionamentos com seus amigos próximos. Se você trabalhasse, por exemplo, mulher na época ficava mais em casa, né? Então, se você tinha um trabalho, você tinha relacionamento com aquelas pessoas ali em volta do seu trabalho e com alguns conhecidos, e acabou. Família, amigo próximo, trabalho, conhecidos. É isso aí. Então, tirando o trabalho, quem tinha relação quase cotidiana com 20, 30 pessoas, era uma pessoa super popular, tá? Você não tinha contato com tanta gente assim. Só que as redes sociais vieram e um novo padrão de relacionamento surgiu. Primeiro a gente saiu atrás de procurar, isso aconteceu, eu lembro muito bem, procurar amigos que tinham sumido, amigos da época da escola, né? Aliás, é um exemplo que eu já vi muita gente do meu círculo comentando isso. Você entrava no Facebook, olha, no Orkut talvez, né? E você procurava, deixa eu ver o Zezinho lá, a Mariazinha, que eu estudei com ela no colégio, lá quando eu era pequeno, vamos ver como é que tá ela. Isso eram pessoas que você estava procurando, que você não via fazia o quê? 20 anos. Aí você achava, ficava todo empolgado, pô, que legal! E aí chamava para aspas, né? Seu aspas amigos no Facebook, no Orkut, fazia, bobear um grupo, e aí, de repente, sua ficha começava a cair. Sabe por que você tinha perdido contato com essas pessoas todas? Porque a grande maior parte não tinha porra nenhuma a ver com você mais. Não tinha nada a ver com você, não tinha nada a ver com o seu estilo de vida. Essas pessoas não gostam das coisas que você gosta e voilá. Inclusive tem posições políticas tão diferentes das suas que às vezes nem valia a pena conversar sobre o tema. Você não se conversava sobre política como se fala hoje. O dia inteiro se fala de política. Só que esse é um tema, política, que entrou em definitivo nas redes sociais. Não só via política partidária, como na política disfarçada, de causas, né? Aquelas fanficagens, papo militante e por aí vai. Então, por exemplo, se o Zezinho que você achou lá da sua escola postasse,
Olha que incrível! A loja X não vai chamar mais criado mudo porque é racista, né? Parabéns pela loja de imóveis, pela sua postura. Você lê o post do cara hoje, você pensa, puta, que babaca, né? Por que eu era amigo desse cara? O que eu tenho a ver com ele? Mas por que o cara tá lá na sua lista de amigos ainda? Certo? Não tem nada, ele tá até hoje lá, e você continua vendo essa babaquice lá. Você tem o quê? Relacionamento com ele porque ele também torce pro Juventude ou pro Sampaio Corrêa, que nem você? Isso é suficiente para você ver o restante das idiotices que o cara escreve no dia a dia? Na boa, e vice-versa, o cara também pode te achar um completo imbecil, certo? Pois então, do nada, depois de séculos e séculos e séculos, não só a gente passou a ter, aspas, amigos que não tem absolutamente nada a ver com a gente, como a gente passou a receber toneladas de observações, ideias e comentários de completos desconhecidos, muitas vezes completos desconhecidos mesmo, tá? Gente frustrada, mal educada, com problema cognitivo, literalmente psicopata, que via de regra a gente nem saberia quem é, nem gostaria de saber a opinião, que está lá dentro trocando ideia com você dentro de uma área de comentários de uma rede social. É o mesmo que, sei lá, é o mesmo que pensar em entrar no metrô, certo? Um monte de desconhecido lá dentro, e alguém vai lá e grita em voz alta: eu não vou tomar a terceira dose da vacina, entendeu? Do nada, de repente, um começa a xingar o outro, outro fala que isso, outro fala que aquilo, o cara que gritou fala que ele é bolsominion por causa da vacina, já não tem nada a ver. Grupo a favor, grupo contra, grupo em cima do muro, todo mundo começa a se ofender. Você, de verdade, nós estamos e andando para a opinião de 99% dessas pessoas, são desconhecidos, tão desconhecidos quanto o restante ali aquela eventual situação do vagão do trem do metrô. É um vagão de trem do metrô desconhecidos nas nossas redes sociais, que a gente fica se importando o tempo todo o que o outro fala. Vamos ser francos. Então essa invasão de ponto de vista de pessoas que de verdade sumiram, esses antigos amigos, e deveriam continuar sumidas para sempre, essas pessoas passaram a fazer parte de novo de um pseudo círculo social, mudando todo o nosso padrão de comportamento civilizado depois de séculos e séculos e séculos, em pouco mais de o quê? Uma década e meia. Então, gente, desculpa, não tem como dar certo uma mudança tão brutal de comportamento nessa velocidade. Um comportamento milenar ser transformado em uma década. Talvez, quem sabe, daqui a 10, 20 anos, duvido, mas não agora. Agora não tem como isso funcionar, tá? A gente está em pleno olho do furacão no meio da mudança. Mas tá, se eu sair da bolha, eu tenho, sei lá, um primo cabeludo com 14 piercing só no mamilo esquerdo e uma tia com cabelo verde e franja no meio da testa, e ela fica provocando todo mundo nos encontros natalinos. Ela faz questão de lacrar em cima de todo mundo, aí arranja como aliado um outro tio mala sem alça, que acha que porque sabe tocar saxofone é intelectual, e acaba saindo uns pau louco aí no meio dessas festas. Pois é. Às vezes, meu amigo, esses grupos um pouco maiores que se unem no Natal são exatamente os testes, o teste, vamos chamar assim, dos nossos skills sociais. Isso acontecia desde sempre, tá? Você via aquele monte de tio, tia, prima, gente que você não tinha rede social, você só ficava sabendo da vida deles uma vez por ano e olhe lá, né? É a mesma coisa hoje. Só que hoje você tem um monte de gente se relacionando com você e você vai ter um grupo até menor que você vai encontrar no Natal, né? Pois é. Sempre foi assim. Antes tinha, sei lá, briga de religião, já vi briga de tia evangélica com tia católica. O Rogerião conta que já participou no Natal de uma briga por causa de peça de geladeira. E isso faz parte mesmo, sempre fez. O problema é a gente achar que discussão política é mais definitiva do que ela deve ser. Por exemplo, uma briga por religião
ou briga por causa de dinheiro nas festas de Natal. Ah, você alugou a casa da vovó sem falar comigo, aqueles papos que saiu o pau quebrando e tal. Por que a política é tão importante nesse momento? Política não é um assunto definitivo, sinto muito, principalmente se tratando de Natal. E a principal razão para eu poder afirmar isso é que se a gente, e a gente tem falado isso algumas vezes, é que o grande conflito político hoje não é mais, como é que eu posso dizer, lateral. É isso aí, ele é vertical, né? Ou seja, é muito menos, ou deveria muito menos existir um conflito em vários sentidos entre esquerda e direita, e muito mais um conflito de pessoas que, por sinal, nunca vão estar na sua casa, que é um conflito horizontal, vertical aí, que é o quê? O Estado grande versus as grandes corporações versus nós, povão, né? Capitalismo de Estado total e a gente aqui, classe média baixa para frente, se ferrando. A gente está brigando por gente que não está nem aí pra gente, não está minimamente aí pra gente. Quer ver uma coisa? Quem aqui não votou no Aécio contra Dilma? Votou e defendeu, estou falando aqui, votou com gosto. Muita gente. Quem aqui não apostou no Fernando Henrique, pelo menos no primeiro mandato? Eu tenho certeza que tem bastante ouvinte aí que inclusive votou no Lula, pelo menos no primeiro mandato. Não olha para mim, eu votei no Fernando Henrique, defendi ele com unhas e dentes na época, e mais tarde fui ver que ele também era um outro pulha, né? Enfim, a gente já votou em muito traste para presidente, senador, deputado federal, estadual, vereador, governador, prefeito. É só a gente olhar para trás e passar vergonha. Votou em traste até dizer chega. E hoje, pelo menos agora a gente acredita que está defendendo o lado certo, como já fez no passado. Nosso passado, via de regra, nos condena politicamente, na grande maioria dos casos, para a grande maioria das pessoas, tá? Só quem está chegando agora na arena política, começando a discutir agora, vai estar as suas primeiras eleições, vai estar com o passado limpo, mas muito provavelmente porque não tem passado. Quer ver uma coisa? Os Estados Unidos estão divididos, certo? Muito bem. Eu acredito que os Estados Unidos estão divididos de uma forma ainda mais perniciosa que o Brasil. Perniciosa foi boa, né, Mr. Ray? É perniciosa. Mas sério, tem gente muito séria falando lá de guerra civil. Tem gente séria mesmo, um cara fazendo estudo. Aliás, tem um estudo, se não me engano, do FBI que aponta uma grande chance de uma guerra civil nos Estados Unidos nos próximos 5 anos. Mas pega a divisão de lá. O cara votou no Biden. Votou no Biden porque ele foi convencido de que o Trump era o quê? O Trump era um neonazi. O cara foi convencido pela imprensa de que o cara era um asset russo. O cara foi convencido que o Trump era um tarado que tinha filmes escondidos com prostituta urinando nele. Foi convencido que ele apoiou os supremacistas brancos, que ele ia atacar a comunidade gay americana. Eu não vou votar nesse cara, certo? Pô, o cara neonazi, mulher prostituta russa mijando no cara. Não dá pra votar, certo? Isso tudo foi reforçado depois de 4 anos do governo do cara, onde nada disso sequer teve uma prova, uma representação real, a não ser a apresentação desses casos fake feitos pela imprensa. 0 caso. Mas ainda assim foi convencido, não é? Foi convencido a partir de um processo que se gerou de divisão. O Biden, então, seria o quê? A solução. Aliás, antes, a imprensa americana tem falado coisas malucas do tipo mulheres poderosas, não? Como é que fala? Mulheres empoderadas não poderiam nem mais cogitar de ter relacionamento, namorar, ter um relacionamento normal como republicano. Isso tem que acabar. Olha o nível que a coisa tá, de divisão, certo? Pois então, a situação do Biden é um cara aberto a toda essa agenda que a gente acredita. O Biden, será que era isso? O pensamento de um sujeito de esquerda lá? Ah, deve ser, né? Ele não é o Trump. Então, para eu acreditar nisso, eu como cidadão de esquerda americano, o único jeito de eu ir para frente, além de não ter relacionamentos mais republicanos, é desprezar o meu amigo de escola, é odiar o motorista do Uber, é vomitar em cima do seu colega de trabalho que se atreveu a usar um boné vermelho MAGA, né? Pregação de ódio, odeia ele sempre, né?
Então foram lá, votaram em Biden. A gente já falou, o cara não fez nada do que prometeu para conquistar a esquerda. Nada. Não é por acaso que ele está aí com índices de aceitação minúsculos, né? E tem até uma vice com problema de aceitação pública. Vice com problema de aceitação pública é o fim de tudo. Vice não é nada em princípio. Quem é que ligava para o Temer até ele assumir? Quem é que era o vice do Fernando Henrique? Marco Maciel? Quem? Né? Uma figura opaca na administração na época. O Joe Biden, que era vice do Obama, como vice do Obama, apoiava a política de imigração do governo, né? Essa política que foi jogada nas costas do Trump, que foi a da criação das famosas gaiolas que foram atribuídas para Trump. É do Biden, né? O Joe Biden apoiou a guerra do Iraque com força. E hoje a gente sabe que nem tinha arma de destruição em massa nem lá, não tinha porca nenhuma disso, todo mundo sabe. E eles sabiam na época, tá? O Joe Biden não levou para frente a proposta de salário mínimo de $15, nada de perdão de débito estudantil, nada de porra nenhuma, tá? Então, assim, esses caras que estão sendo defendidos com unhas e dentes, em que as pessoas pedem que você odeie o seu vizinho, o motorista de táxi, o professor da escola, seja lá o que for, são caras que simplesmente não estão nem aí, nem para a plataforma deles, imagina se estão por nós. Tô falando lá de fora, como de costume, por hábito, mas pode pegar o PT aqui, no governo. Liberação de aborto, né? Plataforma de esquerda, Dilma contra. Apoio à causa LGBTQIA, TCCH, esqueci o nome. Quem, vamos dizer, não sei se vocês se lembram, mas quem num acordo de líderes ofereceu, na administração Dilma, colocou na Comissão de Direitos Humanos na Câmara para lutar pelos direitos, que botou o pastor Feliciano, certo? Então, mas os caras não eram super preocupados com os gays? Como é que eles ofereceram a Comissão de Direitos ao Aborto a um cara que, obviamente, não é exatamente favorável à causa gay? Os gays acham que o PT liga para eles. Acham, não acham? Pois é. As abortistas acham que vão ter espaço no governo de esquerda, não acham? Acham sim. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Quem o PT encheu o rabo de dinheiro? Bancos. Construtora, transformou a JBS na segunda maior empresa de proteína animal do mundo, com dinheiro dele, otário, que defende o PT, certo? O imposto dele. Pegou voto dos sindicalistas das empresas estatais e depois torrou o dinheiro deles, otário lá. Agora eles estão tendo que pagar complemento para conseguir alcançar a aposentadoria deles. Otário. Certo? Não sobra nada do discurso desses caras. Esses caras não estão nem aí para nós e, no caso, para eles, tá? Não estão, sinto muito dizer. A gente não vive uma democracia verdadeira e não é de hoje. Ou o PT faz acordo com o Centrão, ou o Bolsonaro faz acordo com o Centrão, tem jeito, senão não governa. E derrubam tudo, derrubam quem quiser. Esse é o poder dos caras. A gente não vive no país do Twitter. Esse país de militância política não existe. Não existe Xi Jinping no mundo real, não existe Olavo de Carvalho no mundo real, não existe. O mundo do Twitter é uma ficção que a gente constrói como se fosse algo fundamental para a política brasileira, e não é, porque lá dentro não tem povo. E tudo quanto se pode resolver só se resolve pelo povo. Por isso as pessoas não andam acreditando mais na democracia. Portanto, não tem a menor lógica de odiar alguém na noite de Natal, seja ele o primo cabeludo com 14 piercing no mamilo esquerdo, porque ele é otário. E de otário a gente tem que ter pena. E se não tiver pena, no mínimo, gente, no mínimo a gente está falando de Natal. A gente tem que perdoar. Pode não conversar com a tia do cabelo verde e franja no meio da testa, deixa ela pra lá conversando com o cara que toca sax, que acha que é intelectual, deixa que ele se entenda por lá, procura seus pares, aquelas pessoas que são especiais pra você, pra ter uma noite legal. Natal é isso, Natal é perdoar, Natal é abraçar quem você ama, dividir a comida, não importa com quem, não é isso? Se você é cristão ou não sendo, ou se entende o mood do momento, ou não participa. Ninguém é obrigado a participar de nada. Eu, por exemplo, estou apostando que eu vou passar 24 para 25 analisando o vídeo de um cliente, passeando com a aluna
Com a Luna é ótimo. Poxa, eu até mudei o nome do cachorro hoje. Com a Lana. E vou estar feliz, estou na minha. Natal é uma data cristã, ponto final. Acho legal quem consegue transpor o espírito para sua crença, apesar de não ser cristão, por exemplo, porque isso só agrega na projeção de um mundo melhor. Porque a ideia é essa mesmo, irmanar as pessoas. Portanto, miguxões, sejam felizes do jeito que vocês acharem bom. O resto é só um novo hábito social que se baseou em conflitos que não deviam existir por razão nenhuma. Porque simplesmente não vale a pena, tá? Não vale a pena. Porque não tem nada a ver com o espírito humano, tá bom? Feliz Natal para vocês. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz agora o nosso jabacito expressíssimo. Lembrando que a gente ainda tem mais um programa aí no final do ano. A gente tem um Réveillon fora da bolha, né? Que vai ser na quinta-feira, né? Da semana que vem. Então a gente pede, antes de qualquer coisa, que vocês passem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, cliquem no botão Follow this podcast, ou que acompanhem a gente no Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast. Pede também para, obviamente, acompanhar o nosso canal, seguir o nosso canal, dar o like lá no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha, evidentemente. Olha a orelha da Lana de novo. Finalmente, a gente vai pedir para vocês darem um share aí nas redes sociais e contar para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. Pede para anotar também o nosso endereço no Telegram. Pega aí, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. Finalmente também, lembrando que agora a gente tem o Pixel aí, onde vocês podem dar uma mão para a gente, fazer uma generosa contribuição de R$1 a R$1 bilhão para o Saindo da Bolha, tá bom? Muito bem, vamos para frente. Ano quase no fim, falta bem pouquinho. Vamos ver. 2022 tem que ser melhor, né, gente? Tem que ser sim. O importante é que vocês sabem é que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Até mais, pessoal. Saindo da Bolha.